dia, bom dia. Quem está animado aí? Nosso tema é equipamentos e utensílios. Essa é a nossa primeira live. Olá, Gláucia. Gente, não peguei meu óculos. E eu fico assim, já vi que eu fico na live, eu fico desse jeito. Bom dia, vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar aí. Vou falar sobre o assunto então da live. Bom, eu decidi fazer essa sequência de lives porque muitas vezes, quando eu faço o Kitchen Experience, quando eu começo a dar as consultorias, eu vejo que muitas pessoas têm algumas dúvidas que a gente pode sanar antes e ganhar tempo. Então, para quem quer aí iniciar na cozinha saudável, ter essa autonomia na cozinha, saber o que utilizar, como utilizar da melhor forma. Ei, Pati. Ei, Ali. Bom dia. Ei, Neia. Tudo bem? Então, para quem gosta de cozinhar, né? Ou para quem não gosta, principalmente para quem não gosta, conseguir descobrir a cozinha prática é essencial. Por quê? Vocês vão ver durante essa live que eu vou falar com vocês a importância de você dominar os alimentos para que você não seja dominado por ele, sabe? Então, muitas vezes a gente pega uma dieta pronta ou então uma dica de alguma coisa que faz bem e aquilo não faz bem para você, ou você continua consumindo, ou você sente que aquilo te faz mal, mas você não sabe o que você pode fazer. Então, essa sequência de aulas tem a intenção, né? Tem a finalidade de te preparar para conseguir tomar as suas próprias decisões e que isso não esteja na mão de outra pessoa. Por mais que você tenha uma funcionária para fazer a sua comida, você precisa ter esse domínio. Por quê? Vai ter dias que você vai levantar mais inchada. Se você tem sempre aqueles mesmos alimentos, você não vai ter uma opção ou você não vai saber como agir, né? Se você levanta mais indisposta, às vezes pode ter um alimento que pode te ajudar e você não sabe. Então, é muito importante que você conheça um pouco dos alimentos, você saiba preparar os alimentos para que você tenha essa autonomia, para que você consiga fazer as melhores escolhas diante de determinadas circunstâncias, porque a nossa vida ela não é linear. Então, nós precisamos realmente ter esse domínio tanto da cozinha quanto dos alimentos. Você não precisa ser um expert, saber tudo sobre o alimento, mas olha só o que acontece. Existem deixa eu arrumar aqui. Existem duas coisas que são importantes. Você se autoconhecer e você se conhecer os alimentos. Então, às vezes, você não vai saber qual que é a propriedade daquele alimento, mas você se conhecendo, você vai ter uma percepção daquilo que encaixa para você naquele momento, sabe? Então, às vezes, você acorda e come sem pensar. Ou você acorda e você não tá disposta para comer e você fala, não, eu tenho que comer porque eu preciso comer, né? Então, essa percepção e essa autonomia que vem com o tempo, e existem profissionais para te ajudar em relação a isso, mas isso, gente, eu sempre tenho falado aqui nas lives que o comer, ele é natural, né? Então, não existia ninguém para te ensinar a comer. A profissão nutricionista veio para cuidar de pessoas doentes e não para ensinar pessoas normais a comerem. Apesar de serem capacitados e serem profissionais para isso hoje, mas antes não era nada disso, entendeu? Então, o comer é o quê? É disponibilidade de alimentos e necessidade. Então, eu tenho uma necessidade, eu vou comer aquilo que está disponível dentro da minha individualidade. Por quê? Hoje, nós temos aí, os alimentos, eles são muito disponíveis. Então, antes, por exemplo, eu não conseguiria nunca comer uma quinoa,
porque a quinoa é lá dos Andes, né? Então tem muitos alimentos que a gente tem acesso agora, mas que não fazem parte da nossa cultura. E nós temos genes, então o que é um alimento que é bom para mim pode não ser bom para você. E isso só vai se manifestar, isso só vai ficar claro se você se conhecer. Entendeu? Então, assim, uma alimentação saudável, ela não precisa de muitos alimentos, ela não precisa de muitas alternativas. Porém, no mundo, num contexto atual que a gente tem muitas alternativas, a gente tem muitas opções, a gente precisa saber, então, o que vai entrar no nosso dia a dia. E por que eu tô falando tudo sobre isso, né, e não fui direto para os equipamentos e utensílios? Porque o que eu fiz na minha vida? Eu comecei a cozinhar com pouquíssimas coisas. E eu resolvi trazer para essa live as coisas mais básicas. E eu falo para você algo assim. O que você precisa para começar a cozinhar? Você precisa das suas mãos. O utensílio mais eficiente na cozinha são as suas mãos. Então, assim, a gente consegue fazer muito com pouquíssimos utensílios. A gente consegue fazer, eu falo assim que às vezes a cozinha é como se fosse um milagre, sabe? Porque a gente consegue fazer muita coisa com pouca coisa. E pratos maravilhosos e assim, e uma comida que vai realmente nos alimentar com poucos utensílios, tá? E aí, então, vamos lá para o primeiro ponto, né, dessa live. Só queria falar para vocês, pessoal, que alimentar-se bem, aqui no meu Instagram, eu falo não é sobre ser um expert em gastronomia. Eu ajudo as pessoas a se alimentarem melhor. E isso vem através de conhecimento. Para quem não me conhece, né? Eu nem me apresentei no início. Meu nome é Priscila Fernandes e eu trabalho com alimentação saudável. Hoje eu tô trabalhando como personal chef. Tô vendo que tem muitas pessoas aí que eu não conheço, então eu vou me apresentar. Eu trabalho como personal chef, mas eu sou formada técnica em nutrição. E eu trabalhei muito tempo como técnica em nutrição em hospitais, em restaurantes, e depois eu fiz a minha graduação em ciência de alimentos e o mestrado em ciência de alimentos. Depois eu fiz um curso de personal chef e resolvi, depois da mudança na alimentação na minha casa, eu resolvi, então, levar isso para a casa das pessoas, porque eu vi que muitas pessoas não tinham mais conexão com a comida e muitas pessoas tinham essa dificuldade em se alimentar bem. Então, eu comecei a trabalhar com alimentação saudável por isso, sabe? E eu vi os frutos de alimentar-se bem aqui na minha casa. Então, hoje, eu vejo que falta para muitas pessoas essa sensibilidade de ver o alimento com bons olhos, porque as pessoas hoje elas estão com medo de comer e pararam de servir as pessoas da sua casa com o alimento, entendeu? Com esse distanciamento da mesa, do alimento, as pessoas pararam simplesmente de servir. Então, olha só, o contexto que a gente vê hoje, o que eu vejo hoje. Muitas pessoas não fazem as refeições em casa. Muitas pessoas, cada um da casa tem uma alimentação separada porque não conseguiram ter uma educação alimentar. Então, por exemplo, o adulto, ele viu no auge da vida que ele precisava se alimentar melhor. Só que ele ensinou para o filho dele a comer coisas ruins. E aí agora ele precisa fazer uma dieta, mas o filho dele não consegue acompanhar. Então ele tem que fazer uma refeição para ele, outra refeição para o filho dele e assim por diante. E uma alimentação saudável, ela é para a família inteira. Então, quando tem uma educação alimentar no lar, isso fica muito mais fácil, porque parece que
A alimentação saudável é quando você começa a ter uma doença, você resolve se alimentar saudável. E a verdade é que você pode minimizar muitos danos se você tem uma alimentação saudável ao longo da sua vida. Então eu falo, eu como qualquer coisa que eu quiser, eu faço qualquer tipo de alimentação que eu quiser, porque eu estou cuidando da minha alimentação no dia a dia. Aí a pessoa fala assim, mas eu já passei dessa fase, eu já estou numa fase que eu preciso me alimentar melhor. Ótimo, comece a fazer isso na sua casa e levar isso para sua família. Porque a Ali mesmo estava aí, né? A gente fez um desafio sem açúcar, de comida sem açúcar, e ela contou a experiência que ela teve, que ela começou a não comer os produtos de panificação, e o marido dela um dia foi na padaria, no dia lá que ele ia na padaria, não sei, ele acabou vindo para casa sem o pão. Ela falou, mas cadê o pão? Ela falou assim, não passei na padaria. Acho que era alguma coisa nesse aspecto. Porque, gente, o exemplo, ele arrasta. E, provavelmente, se você passou a sua vida inteira fazendo uma alimentação de forma errada, não é do dia para a noite que isso vai mudar. Isso vai ser gradual. Aqui na minha casa, até hoje, eu faço mudanças. Eu conto uma história sempre que eu gosto de ilustrar, que foi o caso do empadão. Logo que eu casei, eu queria fazer empadão. Meu empadão ficava horrível. Até que um dia eu consegui começar a fazer o tal do empadão. Só que eu consumia margarina. Nem tem tanto tempo assim, viu, gente? E eu fazia o empadão com margarina. Aí eu substituía a margarina por manteiga, que era algo mais saudável, né? Margarina não é nem comida, não tem nada de alimento numa margarina. Aí meu marido estranhou, ele falou, nossa, tá horrível esse empadão. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu não vou fazer mais empadão com margarina. E aí eu fui substituindo a margarina por manteiga aos poucos. Então eu comecei substituía 25% da quantidade de margarina, depois eu comecei a substituir 50% e fui fazendo assim até eu conseguir fazer o empadão só com manteiga. Mas isso é um exemplo tão bobo, mas pessoal, vai ser assim na sua casa. Se você precisa mudar a sua alimentação, se você precisa mudar os hábitos da sua casa, se você tentar fazer isso de uma vez por todas, de uma forma brusca, pode ser que a sua família ela não consiga acompanhar ou a sua família não entre nessa vibe e você vai desanimar. Então, faça as mudanças bruscas que consegue fazer. Por exemplo, trocar um pão por um pão mais saudável, fazer mudanças. Eu até tenho posts aqui e a gente pode falar isso depois numa live específica. Fazer mudanças que você consegue fazer assim rápidas. E as outras mudanças, você vai introduzindo as coisas mais complexas, você vai introduzindo aos poucos. Mas uma coisa é certa, a gente precisa realmente trazer essa mudança para casa o quanto antes. Por quê? Porque, gente, nós precisamos do alimento como uma fonte de disposição mesmo, uma fonte de energia, né? Nós precisamos do alimento para nutrir a nossa célula. A gente não consegue fazer mais nada na vida se a nossa célula não estiver nutrida, se a gente não tiver com as nossas funções do nosso corpo adequadas, né? Então, essa é a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria falar. Nós precisamos de uma relação com a comida, porque comer tem relação com a disposição do nosso corpo. Esse negócio de ficar falando alimentação saudável parece até chato. Eu não tô aguentando mais esse negócio de comida saudável. Porque para cada pessoa é um tipo de comida que vai ser saudável, entendeu? Mas nós precisamos de ter um estilo de vida que nos proporcione condições de realizar as tarefas que nós temos no nosso dia a dia. E a alimentação, ela está muito ligada a isso. Nós sabemos que a saúde não é só alimentação. A saúde, ela tem corpo, mente, espírito, né? Tudo envolvido aí para que nós tenhamos um corpo saudável. Então, esse era o primeiro ponto, que a gente precisa de uma relação saudável com a comida
para que a gente tenha disposição, energia para a gente fazer as nossas atividades do dia a dia. E outra coisa que eu aprendi nos últimos tempos é que não adianta autoconhecimento se você não tiver ferramentas para você resolver as suas questões, né? Para você conseguir entrar com uma ação. Porque se você tem autoconhecimento e você chega num ponto que você fala assim, nossa, a minha alimentação tá péssima. E aí? Você não sabe o que fazer? Se você não tem as ferramentas certas, se você não sabe o alimento que você tem que consumir, se você não sabe a forma que você vai preparar, você vai ficar mais frustrado ainda, né? Então, as pessoas falam assim que tem crise dos 30 anos, dos 40 anos, eu acho que é justamente por isso, porque você começa a enxergar coisas que você precisa melhorar, mas se você não tiver maturidade, se você não tiver ação para modificar isso, e isso começa a ser uma chave para você ficar frustrado, né? Então, você precisa de estratégias, e é isso que eu tento trazer aqui. Estratégias para que você consiga comer bem, ter prazer e assim, ainda assim, poder, né, realizar tudo que você quer. Então, eu coloquei esse segundo ponto, que não adianta autoconhecimento se você não tiver ferramentas e estratégias para agir, tá? Agora, o que eu aprendi, né, na parte 2, o que eu aprendi parte 2. Você precisa atentar para a sua necessidade individual. Então, eu comecei falando sobre isso, sobre atentar para a parte individual. Por quê? Você acorda todos os dias e o clima tá igual? Respondam aqui para mim. Se você acorda todo dia tá na mesma temperatura, ou venta, ou chove, não é verdade? Não, os dias, né, não amanhecem todos os dias do mesmo jeito. O clima muda, as estações mudam, e você acha que você deveria comer a mesma coisa todos os dias? Aí, a Devânia respondeu que não. E a Ali também respondeu que não, cada dia é diferente. Ou seja, tudo, né, no universo, tudo no mundo é cíclico. Então, a nossa alimentação também tem que ser cíclica. Então, não existe isso de todos os dias você levantar e comer a mesma comida. Por isso, porque tudo é cíclico. Então, um dia que tiver frio, suponhamos que você faça atividade física, você corre na rua todos os dias. Aí você todo dia vai correr no verão de short. Fez o quê? Começou o inverno, você vai colocar um moletom, você vai colocar uma roupa de frio. A comida é a mesma coisa. Se você come comidas mais frias, né? Vamos falar assim, o ovo é um alimento frio. Então, se você quiser ter uma boa digestão do ovo, por exemplo, você precisa colocar uma pimenta nesse ovo, uma erva, isso vai te ajudar na digestão. Então, quando você come, você tá num tempo, né, igual agora a gente tá no outono, a gente começa a alimentar de comidas mais úmidas, comidas mais quentes. E aí, pensa comigo, se você almoça num restaurante, ou se você tem alguém que cozinha para você, ou se você pede marmita, isso fica muito difícil de você controlar, né? Porque a pessoa não sabe como que você tá se sentindo naquele dia. E às vezes você liga para um restaurante, o prato do dia é feijão tropeiro. E aí você fala, meu Deus, eu vou comer feijão tropeiro, porque só tem feijão tropeiro. E aí você começa a fazer o quê? A incomodar o seu corpo. Paty, isso mesmo. Tem um pouco de medicina chinesa. Sempre nas minhas falas tem medicina chinesa, porque eu amo medicina tradicional. E aí a Paty também, igual agora, ela tá a rainha das sopas aí, ó. Quem gosta de comidinhas de inverno faz muita sopa. Ontem teve sopa aqui em casa. Por quê, gente? É uma comida mais que você vai digerir mais fácil. É uma comida mais quentinha, mais úmida. Isso tudo tem que variar. Então,
você precisa sempre se atentar para essa individualidade. Agora, se você está na mão de alguém, se você precisa pedir essa comida e não tem opção, você vai começar a comer coisas que vão te fazer mal e isso vai te acarretar um problema, não é imediato. Isso vai te acarretar um problema futuro mesmo, né? Porque o seu corpo, ele vai denunciando isso. Então, por exemplo, às vezes você come uma comida que faz você transpirar mais, às vezes você come algo que faz o seu coração disparar, e isso tudo vai influenciar na sua saúde vital. A gente fala assim que é vitalidade. Por quê? Teoricamente, seu corpo está funcionando normal, mas aquela força vital que você tem, ela não é a mesma coisa, entendeu? Então, eu precisava falar disso porque isso tem a ver com a sua autonomia na cozinha. Você precisa, mesmo que você peça para alguém fazer, você precisa saber aquilo que você vai pedir para fazer, tá? Então, vamos lá. Então, onde que entra os equipamentos nisso tudo? Entra na praticidade, entra na saudabilidade e entra também na questão de você manter a qualidade do seu alimento. Então, quando eu falo de variabilidade, o que vai acontecer? Vai acontecer que se você começar a se alimentar de forma saudável, você vai começar a consumir os alimentos da safra. Se você consome os alimentos da safra, eles vão ser repetitivos durante toda aquela safra. E como que você vai variar isso? E como que isso vai ficar atrativo? Nas formas de preparo, nos cortes diferentes. Então, você vai fazer aquele mesmo alimento de formas diferentes, você vai fazer aquele mesmo alimento de cortes diferentes, com temperos diferentes, e aí entra os equipamentos. E esses equipamentos, eles podem ser uma ajuda e eles podem te atrapalhar. Por quê? Porque tem coisas que não são muito funcionais. Por exemplo, vou dar um exemplo banal. Então, eu trouxe para vocês, depois eu vou mostrar para vocês um videozinho do meu upgrade na cozinha. Mas hoje eu vou falar dos equipamentos básicos. Por exemplo, existem várias formas, vários descascadores de alimento. Aí, você compra um descascador que é tipo uma faquinha que ele vem só na pontinha para descascar. Ele é ótimo porque a ergonomia dele é excelente. Acontece que se você vai fazer uma comida para ser prático, aquele descascador, ele só descasca, ele não faz mais nada. Então, olha só, eu uso esse descascador baratinho aqui. Por quê? Porque se eu usar o descascador no dia, eu consigo fazer lâmina, eu consigo descascar, eu consigo fazer espaguete, eu consigo ralar cenoura, tudo com esse descascador. Eu uso ele e sujei só ele. Então, se eu tiver só esse descascador que descasca, e for fazer outro prato, eu vou usar 2 descascadores, são 2 descascadores para eu lavar. Então, esse descascador aqui é o que eu mais uso para fazer espaguete e você pode usar com 2 espessuras. Tem aquele Spiralize que ele faz espaguete, mas aí é um instrumento para uma finalidade só. Então, você vai ter que ver se você vai querer juntar coisas na sua cozinha. E você vai querer, você vai ver se você quer praticidade, se você quer ficar lavando muito instrumento. Então, se você for utilizar um equipamento para cada coisa específica na sua cozinha, vai te dar mais trabalho. Então, eu recomendo que você compre equipamentos que sejam versáteis. Nessa mesma linha de versatilidade, eu dou uma sugestão para quem tem família grande, de ter um processador. Muita gente tem preguiça de processador, tem preguiça de tirar. Aí a Nida tá falando assim que ama espaguete de legumes, eu também amo. Então, o processador, ele é muito versátil, gente. Então, por exemplo, se você cozinha para a semana ou se você faz um adiantamento no fim de semana, você vai começar fazendo o quê? Eu coloco uma lâmina, eu desfio o frango. Eu coloco outra lâmina, eu ralo a cenoura. Eu coloco outra lâmina, eu ralo a cebola. Eu quero fazer uma polpa, vou mostrar para vocês aqui.
né? Então, a gente tem essas lâminas aqui, e se você não, para quem não tem intimidade com faca, essa lâmina aqui, ó, por exemplo, ela vai fazer cenoura em lâminas, abobrinha em lâminas, beterraba laminada. Essa daqui vai fazer ralada. Essa daqui, eu não sei se vocês sabem, essa daqui rala também mais fino, então você pode ralar os alimentos de duas espessuras. Essa furadinha aqui, ó, é para despolpar. Então, se você tem algum alimento aí, tipo, às vezes eu compro graviola e você quer despolpar, essa daqui, ela é própria para isso. Então, se você tem algum... fabricantes do meu... Gente, fabricante Kenko. Esse daqui, esse mandolim aqui, ó, esses daqui baratinho, é tudo Kenko, é tudo marca fácil, como é que fala? Marca baratinha, sabe? Mesmo. Mas, no videozinho que eu vou fazer pra vocês do upgrade, aí eu vou mostrar marcas mais caras, aí vocês ficam à vontade pra comprar as coisas mais caras, mas isso é o que eu mais uso. Por que o processador, ele é um amigo da cozinha saudável? Quando a gente fala em cozinha saudável, a gente tem que pensar que a gente vai parar de comprar coisas processadas. E aí você vai precisar de algo que seja potente, tipo para fazer uma farinha de uma oleaginosa, para fazer uma pasta, para fazer um hummus. Muitas vezes eu já queimei liquidificador aqui para fazer hummus, ele não conseguiu. E o que acontece? E outra coisa, aí você vai falar assim, mas aquele ali é muito grande para fazer pouca quantidade. Gente, cozinha inteligente, que é a minha proposta, você faz maior quantidade das coisas para você não ter que ficar repetindo. Então, se você vai cortar cebola, já corta um tanto de cebola de uma vez, coloca um pouco de azeite, drena ela um pouquinho, coloca um pouco de azeite e deixa na geladeira para sua semana. Porque tem que ser prático. Se você ficar tendo que fazer todos os dias, eu faço todos os dias. Mas eu não recomendo isso para quem não tem tempo, para quem quer uma vida prática. Eu nem uso muita cebola e alho aqui em casa, quem me conhece já sabe. Mas não tem nada contra vocês utilizarem, não. É opção minha. Mas o que acontece? Se você compra um processadorzinho desse aqui, pequenininho, que é para processar pouca coisa, ele não dá conta de fazer muita coisa, a não ser que ele seja muito potente. Então, assim, a Ali aí, as amigas, né, moram no exterior, vocês têm acesso a equipamentos um pouco superiores do que a gente tem aqui. Então, se vocês quiserem ter 2 processadores, igual eu tenho, fiquem à vontade. Qual que é a vantagem desse aqui? Esse aqui tem um mixer, eu não peguei o motorzinho, ele tem um mixer que você pode levar direto para a panela. Você pode triturar as coisas direto na panela. Ou você pode colocar uma vitamina no copo e triturar. Mas para coisas pesadas e para muita coisa, esse aqui não dá conta. Então, eu não vejo tanta utilidade de ter os dois e sujar as duas coisas. Então, cada pessoa vai avaliar o que é prioridade. Além do mais, para triturar as coisas na panela, você tem um amassador de batata simples, aquele amassador de batata simples que é tipo um T, e você vai na panela. Inclusive, para fazer purês com uma textura boa mesmo de purê, você não deve colocar o purê aqui, porque isso altera demais, principalmente se for purê de coisas que tem amido, tipo batata, mandioca. Mandioca vira uma meleca aqui dentro. Dá pra fazer. Tudo isso que eu tô falando, gente, é voltado pensando na alimentação saudável. Por exemplo, eu faço muito bolinho de mandioca sem farinha. Quando eu bato o bolinho de mandioca aqui, ele fica muito melequento. Então, eu não gosto, porque muda demais a textura. Eu não consigo uma crocância tão boa. Então, eu prefiro fazer o bolinho de mandioca ou a massa com garfo mesmo. E a mandioca tem que estar quente. Abóbora também tem que estar quente. Então, a massa com garfo mesmo ou com aquele amassador tipo T de batata, que também dá super certo. Se você tritura no processador, você perde muito a textura. Porque você tá quebrando demais as fibras ali do alimento e você vai fazer o amido, liberar mais amido.
E aí, nessa liberação de amido, você muda toda a textura. Então, tem uns bolinhos que eu faço que são recheados, porque tem gente que bate aqui com... Tem receitas, né? Que bate aqui com frango. Aí o frango dá uma amenizada nisso. Mas como eu gosto de fazer bolinho recheado, para ficar com aquela impressão mesmo de um salgadinho recheado e tudo, e sem farinha, se eu bato aqui dentro, não dá certo. Então, ou a massa com garfo, ou então a massa com amassador de batatas, tá bom? E o que você precisa? Uma faca. Essa faca, existe vários tipos de faca, né? Essa faca é uma faca universal, que a gente fala que é faca de chefe, porque você consegue cortar tanto carne quanto legumes e frutas com esse tipo de faca. Agora, tem facas que são específicas para... Tem faca que é específica para pão, tem faca que é específica para desossa, né? Que são mais fininhas, assim. Eu não peguei todas as minhas facas, mas essas facas, essas facas são as mais básicas, tá? Como eu disse, eu ainda vou mostrar para vocês o upgrade depois. Então, o que uma faca tem que ter? Tem que estar afiada. A única coisa disso. E quando você for comprar uma faca, compra numa loja que você consegue pegar na faca, sabe? Porque o jeito que você vai pegar influencia muito no seu corte, no domínio. Então, eu faço muita coisa com faca. E o mais importante numa cozinha, que eu acho, é uma tábua. E aí, tem muita gente que tem dúvida em relação à tábua. A tábua tem que ser de plástico, a tábua tem que ser de madeira. Olha só, vamos falar das diferenças das tábuas. A tábua de madeira é uma tábua mais macia, que não vai influenciar no corte da sua faca. Ou seja, você vai usar e ela não vai perder o fio da faca. Então, se você for utilizar uma tábua, eu tenho uma que é de vidro, você perde o fio da faca todinho. Só que essa é a vantagem da tábua de plástico. Ela é mais fácil de higienizar e ela não deixa que seu fio da faca se perca. A estética dela é um pouquinho pior, que ela não é tão bonita assim. E a tábua de madeira, qual que é o problema? A madeira é um material poroso. Se você for utilizar uma madeira, dê preferência para essas que a gente chama de ou de bambu ou teca, que elas são mais lisas. E você vai higienizar de que forma? Sabão e água quente. Então, você faça uma higienização com água e sabão, depois você joga água quente nessa tábua para lavar. E aí, se você puder, tenha de preferência tábuas para coisas diferentes. Por quê? As carnes, elas têm micro-organismos. E aí, se você corta uma carne e depois você corta um legume, você tem a contaminação cruzada daquele alimento. E aí, você pode contaminar o seu alimento com os micro-organismos presentes na carne. Então, você tenha uma tábua para cada finalidade. Se possível, tenha uma tábua para frutas, porque se você cortar cebola, por exemplo, na tábua, vai ficar com cheiro. Uma vantagem da de plástico é que não pega tanto cheiro se ela estiver nova, assim, se ela for um plástico mais liso, mas mesmo assim, às vezes fica com cheiro. Então, tenha uma para frutas, uma para legumes e uma para carne, tá? E agora, se você for optar por uma de madeira, o que eu te dou, assim, de truque, às vezes você pode usar um lado para uma coisa e um outro lado para um lado para carne e outro lado para verduras, né? É uma forma aí de você resolver o problema mais de forma imediata, assim. Então, de tábua, o que eu sugiro para vocês é isso, tá? Outra coisa, gente, que eu considero fundamental numa cozinha é xícaras medidoras. Porque se você vai fazer uma receita e a pessoa coloca lá uma xícara. Tem xícara de 200 ml, tem xícara de 150 ml, tem xícara de 240 ml. Cada uma xícara tem uma medida. E aí é muito complicado. Na cozinha saudável, eu ainda te falo que se você for fazer receitas
você tenha uma balança, sabe? Uma balança é muito útil, porque o que acontece? Se você for usar uma farinha de oleaginosas, né? Eu sempre falo isso aqui. Se você vai usar uma farinha de oleaginosas e aí você coloca aqui, cada farinha tem uma granulometria, porque hoje não tem padronização. Por exemplo, se você compra uma farinha de trigo, a legislação ela já tem uma denominação certinha, tem tudo uma especificação de granulometria. Farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, essas coisas não tem. Então, uma xícara de farinha de amêndoas grossa, ela é menor, vai ter menor quantidade de farinha de amêndoa do que uma xícara de farinha de amêndoas fina. E isso acontece muito porque tem muita receita que ela é traduzida, vamos dizer assim. Eu já testei várias receitas que não são do Brasil, vamos dizer assim. E a gente não tem uma farinha de amêndoa tão fina quanto uma Bob's Red Mill, assim. E a gente consegue comprar só se a gente comprar no site ou se a gente comprar num lugar específico de importação, né? Não é fácil de achar aqui. Então, se você compra essa farinha e mede aqui, sua receita provavelmente não vai ficar muito legal. Então, eu sempre gosto de pegar o peso das coisas, porque fica mais fácil de você acertar a receita. Então, xícaras e colheres medidoras é muito importante para você, quando você for reproduzir receitas saudáveis, tá? Outra coisa isso daqui que parece uma inutilidade, assim, parece que é supérfluo, mas fazer raspa de limão, raspa de laranja com outra coisa que não seja esses ralinhos aqui, zester, não fica muito legal, sabe? Você vai perder muito sumo e a raspa naqueles ralos comuns. E esse aqui é muito mais eficiente para você ralar queijos duros, para você fazer raspas. E também tem um outro de raspa que eu até dei ele para uma amiga minha, que ele faz aquelas raspinhas bonitas de bolo, aquelas compridas assim, que ele é um ralinho, ele é compridinho assim, e na pontinha ele tem uns furinhos. E aí você vai raspando a laranja e o limão e as raspas ficam lindas. Vou ver se eu acho dele aqui depois e posto nos stories para você, se eu acho aqui na internet. Para quem mexe com massa, para quem mexe com bolinhos e tudo, isso aqui é um raspador. E para quem faz corte mesmo de legume, isso aqui facilita muito na cozinha, de você pegar o legume e levar para a panela ou para você limpar a sua bancada. Então, eu gosto muito desse instrumentozinho aqui, eu acho que vale a pena ter. Então, se você vai fazer qualquer tipo de massa, quer limpar sua bancada, sua tábua e tudo, isso aqui é muito útil. Ou então você vai transferir, né? Porque se você pega uma tábua, quem nunca, ó, cortou um pimentão, aí você vai tirar o pimentão assim, aí você vai colocar o pimentão dentro do negócio, vai ir a tábua assim, ó, e vai jogar isso aqui dentro da panela, cai o pimentão, as coisas tudo em volta da panela, mas dentro da panela que é bom não cai. Então isso aqui, ó, você pega o alimento e coloca dentro da panela para evitar que caia dos lados. Bom, então o que eu acho, né? Vamos recapitular aqui o que eu acho que é super importante. Mandoline, então pode ter aquele mandoline mais bonito, aquele que é cheio de lâminas, que você consegue regular as lâminas. Se você não tiver intimidade com a faca, você compra um cortador de legumes que já sai tudo quadradinho, tudo do tamanho certinho. Eu acho que isso é muito eficiente, porque o corte do alimento vai interferir na cocção. Então, se você é daquelas pessoas assim, práticas, pega uma abobrinha, sabe? Vamos fazer uma simulação aqui. Eu devia ter pegado um alimento para eu... Sabe aquelas pessoas que cortam tudo assim, ó? Quadradinho assim na panela? Aí o que acontece? Ela já vai cortando esse negócio aqui na panela. Aí o que caiu lá tá queimando e ela ainda tá aqui no meio da abobrinha. Aí o resto tá caindo lá, começa a cozinhar e ela ainda tá aqui. No final, o seu prato vai sair todo avacalhado. Umas coisas duras, outras coisas cozidas. E sem contar que, se você quer um prato bonito, todos
o ponto de todas as cenourinhas que você colocou lá tem que ficar no mesmo ponto. Se você quer um prato bonito e com uma textura, uma cocção homogênea. Então, é interessante que você faça o corte todo bonitinho antes, na tábua, e depois você transfere isso tudo para a panela, tudo de uma vez. E se você for fazer um alimento cozido, você pode colocar ele na panela o tanto de alimento que você for cozinhar. Por exemplo, você quer fazer uma cenoura refogada, coloca tudo lá na panela e vai mexendo de vez em quando. Agora, se você quer fazer um grelhado, todos os alimentos, todas as rodelinhas lá de abobrinha que vão estar na frigideira, tem que estar em contato com o fundo da frigideira. Sabe? Por quê? Porque é isso que vai garantir uma cocção igual. Se você coloca uma abobrinha em cima da outra, a de cima, que não atinge a temperatura ideal, começa a soltar água, a de baixo fica aguada e você não consegue uma cor bonita no seu alimento e aquilo começa a ficar tudo mole e nunca que vai chegar num ponto legal, entendeu? Então isso interfere muito no visual do seu prato e na textura do seu alimento. Então, você precisa de uma frigideira que ela vai, ou de uma panela. Vou pegar uma panela ali que eu acho ideal. Peraí, rapidinho. Vamos finalizar na panela. Olha o que acontece. Essa panela aqui é uma panela de cerâmica, de ferro e revestida de cerâmica, tá? O que acontece? Eu preciso que todos os meus legumes estejam aqui. Gente, tá um barulho aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, eu preciso que todos os legumes tenham contato com o fundo da minha panela. Porque aí eu vou conseguir uma cocção, principalmente isso para grelhados, uma cocção por igual. E essa panela aqui não seria muito legal para grelhados salteados, por exemplo, porque eu não consigo movimentar minha panela. Então, essas panelas aqui, o que acontece? Elas soltam, elas recebem o calor e elas ficam aquecidas tanto do lado quanto no fundo, tá? Então, se você for fazer um alimento cozido, por exemplo, ela é perfeita, porque a cocção, o calor aqui do lado vai ser o mesmo calor que tem no fundo, entendeu? E aí, se você for fazer um alimento, então, grelhado ou salteado, você precisa de uma panela assim com a borda arredondada, tipo uma wok, tipo uma frigideira mesmo, com a borda arredondada, porque aí você consegue fazer aquele movimento assim, ó, de saltear. Qual a finalidade de saltear e de fazer aquele movimento que vai girar os alimentos? Vai girar vai fazer isso porque ele vai resfriar rapidamente e pegar calor, e ele não vai queimar e vai ficar dourado, entendeu? Então, por isso que você precisa fazer esse movimento. Você consegue fazer isso. Para que essas panelas aqui, então, mais altas, elas servem? Essa daqui especificamente, eu posso fazer algo no fogão e levar ela para o forno. Então, isso é bem legal. Essa é a Staub. Eu gosto bastante dela. Aí, o que acontece? Essa panela, depois eu podia fazer uma live com você, hein, Ali, pra você explicar sobre esses itens que eu acho que você deve saber bem também. Então, aqui, o que acontece? Você pode colocar alimentos para cozinhar, caldos, molhos. Então, sempre que você for fazer um caldo, um molho, prefira panelas fundas. Por quê? Ele vai soltar o vapor e o vapor ele vai ficar preso nas paredes da panela. Isso vai fazer com que o sabor ele apure mais. O que a gente quer numa sopa, num caldo? A gente quer sabor, não quer que solte todo o aroma ali do alimento. Então, essas panelas fundas, elas são específicas para isso. Se você quer um alimento que você vai grelhar, fritar alguma coisa, você pode usar uma panela mais baixa, porque você quer como se fosse um efeito de desidratação. Então, e outra coisa também, se você pega uma receita, muita gente fala assim, a temperatura do fogo
Isso é uma coisa que quem cozinha precisa dominar mesmo. Porque o tempo de cocção e o fogo que eu vou usar para cozinhar nessa panela é bem diferente se eu for usar uma frigideira fina. Aquelas frigideiras mais baratinhas, que elas têm antiaderente e tudo. Então, elas têm muita diferença de tempo e de fogo. Então, isso é uma coisa que você precisa começar a dominar. Porque você viu que o alimento está queimando? Tira um pouquinho da panela e volta. Porque se você só abaixar o fogo, às vezes você não vai conseguir a crosta que você quer, a textura que você quer. Então, isso é uma coisa que você tem que dominar bem na cozinha, é essa questão do fogo. Então, conhecer o seu fogão é muito interessante. Gente, é incrível. Eu passo assim, não é aperto não, mas é cada coisa. Porque assim, cada cozinha, cada casa que eu vou é um fogão diferente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que chegar e olhar é como que é o fogão e o forno da pessoa. Porque isso vai interferir muito no processo de cocção. Então, se você tem um forno que é com circulação de ar, que é elétrico, geralmente a temperatura é exata. Agora, se eu estou usando um forno convencional, por exemplo, aqui na minha casa o forno é a gás, entrando já na questão de fogão, né? Gente, eu tô falando isso aqui tudo muito básico, por quê? Vou já dar um spoiler aqui. Porque eu quero fazer serão 10 dias do cardápio inteligente do módulo 1. Então, chama CIM1, que é um curso que eu quero dar, um curso de 10 dias, da primeira parte do cardápio inteligente. Então, a gente está construindo aqui conhecimento e eu quero aprofundar sobre essas coisas e dar um cardápio para vocês continuarem, colocarem isso em prática. A verdade é essa. Então, a gente vai ter uma aula ao vivo sobre o cardápio inteligente. Eu vou fazer as preparações com vocês para vocês verem tudo isso na prática. E vamos falar sobre os equipamentos mais especificamente. Aqui eu quero dar uma ideia geral, mas que vocês saiam daqui com insights, sabe? Eu quero aguçar em vocês algumas ideias que talvez vocês não tenham tido até hoje. Os sabores ficam diferentes. Então, olha só, qual que é a diferença do elétrico para o forno a gás? O forno a gás, ele pode ser mais instável. Então, por exemplo, se eu coloco aqui para vocês uma receita, assar em 180 graus, provavelmente o meu forno vai estar em 170, se eu marquei lá. Na verdade, eu não faço isso, eu coloco já uma temperatura convertida para o forno elétrico, tá? Mas, por exemplo, se eu preciso colocar 200 graus no meu forno, no forno convencional, geralmente eu coloco 200 graus. Se eu precisar assar 180, eu coloco 200. Mas se você no forno elétrico for assar 180, você vai colocar 180. Se o seu forno tiver circulação e eu falar 10 minutos, com circulação, com certeza vai ser menos. Você precisa ficar esperto para olhar isso. Então, o forno com circulação, ele vai assar bem mais rápido. A eficiência, né? A circulação. Ai, gente, eu lembrando do meu tempo de faculdade, a circulação do ar aumenta a eficiência mesmo do calor. Entendeu? Então, sua receita vai assar mais rápido se você tiver circulação. E o seu forno elétrico, ele vai manter uma temperatura mais linear. Porque, principalmente aqui no meu bairro, eu atendo clientes que o gás é canalizado. Aqui no meu prédio, o gás é canalizado. Só que não como é que fala? Não vem da rua, é botijão. Porque quando vem da rua, ele fica flutuante, sabe? E ninguém mais que eu conheço daqui, gente, eu já atendi muitas clientes aqui, todas que têm gás canalizado, o forno não funciona direito. Você não consegue controlar a temperatura. Para esse caso, eu recomendo que você tenha um termômetro de forno. Eu acho que é essencial. Se a pessoa não consegue controlar a temperatura do forno dela, se ela não entende, é melhor, é baratinho, gente, um termômetro de forno, tá?
Então, eu recomendo fortemente que vocês tenham um termômetro de forno se você tem essa oscilação. Então, aqui eu já conheço meu forno, eu não tenho esse problema com gás aqui, com dias o gás tá... Quem tem problema, quem usa botijão de gás também, né? Às vezes no gás tá no finalzinho, isso vai interferir aí no seu resultado final do seu prato. Então, entrei nesse... Eu nem ia falar sobre fogão, mas foi um assunto que veio, eu acho muito importante, porque o controle do fogo é o que vai mandar tudo no sabor, na textura do seu alimento, tá? Vamos ver aqui o que mais que eu separei, que eu coloquei aqui para eu falar com vocês. Bom, eu acho que o principal é isso. Então, gente, o principal que você precisa para cozinhar e para servir as pessoas, você precisa de amor, você precisa de um coração disponível, até um amor próprio mesmo e um amor com as outras pessoas. Isso é muito importante. Você servir o alimento, ele tem uma grande importância, tem um grande valor, sabe? Para você, quando você dá esse valor para a pessoa de servi-la, sabe? Isso tem muita importância. Mesmo que a pessoa não veja isso e ela não te valorize, não é por isso que você está fazendo um ato por você servir a pessoa. Então, tem a questão do servir e tem a questão do se cuidar mesmo, né? De cuidar da sua alimentação, de cuidar da sua saúde. Então, tudo isso tá envolvido nesse processo de cozinhar. Então, o mais importante para você cozinhar, você tem, que é as suas mãos, né? Então, eu acho que, assim, a gente não precisa de muita coisa, de muito utensílio. Por mais que, às vezes, você queira dar uma melhorada, que você queira uma coisa estética e tudo, isso não é necessário, isso não é o fundamental para você começar a cozinhar. Fundamental para você cozinhar mesmo é disponibilidade e amor. Então, eu quero deixar essa primeira live aqui para vocês como um esquenta mesmo. E eu espero que tenha contribuído e, assim, aguçado vocês para que vocês realmente tenham esse interesse em desenvolver na cozinha, né? E que possa ter acrescentado aí para vocês de informações. Eu vou fazer um resuminho dessa live, vou colocar um post, se vocês puderem ir lá compartilharem o que mais fez sentido para vocês, uma informação que vocês não sabiam. Se você puder ir lá e compartilhar no post, para mim é interessante porque eu vou investir mais nesse tipo de informação, porque o que me motiva aqui, o motivo de eu estar aqui é realmente servir vocês com informações que sejam relevantes. Então, eu preciso que vocês me deem esse feedback. Eu vou deixar também uma caixinha de perguntas nos stories para vocês perguntarem o que vocês quiserem para eu começar a responder lá e a gente conseguir sanar outros tipos de dúvidas que possam ter aparecido aí no meio desse caminho, tá? Eu vou deixar essa live gravada até 10h35 da noite e ela vai ficar gravada no IGTV. Então, se você for querer acessar essa live, você vai ir lá no... Eu não vou deixar ela no feed. Eu acho que eu vou deixar no feed, que eu acho que é mais fácil de acessar. Vou colocar a live no feed, então, para vocês acessarem até 10h35, tá bom? Aí, se vocês puderem, então, ir lá e escreverem lá para mim o que vocês... Essa live, ela vai ficar gravada, gente, mas o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar essa live dentro do curso que eu vou dar. Gente, vai ser muito baratinho e vai ser sensacional. Tenho certeza que vai ser sensacional. É só porque eu preciso organizar isso num lugar certinho para vocês conseguirem acompanhar, entendeu? Então, eu quero deixar isso tudo gravadinho. Eu quero dar a aula do cardápio inteligente. E aí, isso vai ficar tudo num lugar só, tá? Então, essa live ela vai ficar gravada, disponível sim, mas... ela é só uma pitada, porque eu vou aprofundar mais isso. Então, tem uma aula sobre cada utensílio, tá? Então, a gente vai ver isso na prática. Vai ser bem legal.
Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Ali, muito obrigada pelos seus convidados aí que você trouxe. Um ótimo dia para vocês, um bom almoço. Agora vamos partir para a cozinha. Vocês que não me acompanham, todos os dias eu dou dicas lá, uma dica do dia lá nos meus stories. Sempre compartilho aqui as receitas. Então, eu tô super disponível aqui para vocês, tá? Um beijo e muita saúde aí para vocês.